Graça e paz, amados irmãos em Cristo, louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui em mais um dia, em mais um domingo, ainda estudando assim, para podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus. Estou aqui no escritório e eu quero estudar a nossa lição 14. Eu espero não custar tanto. Nós temos a continuação de Atos. O tema de hoje é uma igreja que honra o seu Senhor. O texto básico é Atos capítulo 1, de 12 a 26, e capítulo 2, de 1 a 13. Os dois textos vão falar da espera depois da ascensão de Jesus, a obediência, nós vimos domingo passado, ficando em Jerusalém, etc., até a descida do Espírito Santo. Então, na descida do Espírito Santo, estou vendo aqui na minha Bíblia, eu estou usando a Bíblia de Genebra como o texto básico, né, o escrito básico, e a revista da nossa lição de Minas. Então, eu poderia não ler o texto, né, para deixar você ler em casa, mas eu quero dar algumas pinceladas no texto para você. Então, em Atos capítulo 1, de 12 a 26, nós temos os discípulos estavam em Jerusalém. Diz assim o verso 12. Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, ou Oliveira, que dista daquela cidade, tanto como uma jornada de um sábado. Quando ali chegaram, entraram, subiram para o cenáculo onde estavam reunidos Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram unânime em oração com as mulheres Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, que era a assembleia dos 120 pessoas, lembra-se? Eram 500 que tinham ficado e só estava 120 aqui aguardando a promessa. Irmãos, convinha que se cumprissem as Escrituras, diz Pedro, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele foi contado entre nós como parte do ministério. Ora, este homem adquiriu um campo por presa iniquidade, precipitou-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Isso chegou ao conhecimento dos habitantes de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, este campo é chamado de Acáldama, ou seja, campo de sangue, porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada e que não haja ali quem habite. E tome outro seu encargo. É necessário que, dos homens que acompanharam todo o tempo o Senhor Jesus andou entre nós, começamos até do batismo de João até o dia que foi levado às alturas, um desses tome lugar, testemunha da ressurreição. Então propuseram dois: José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois tu escolheste, para preencher a vaga desse ministério de apostolado, o qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E lançaram sorte, vindo recair sobre Matias, sendo então votado o lugar dos 12 apóstolos. Né? Aí depois, no capítulo 2, é a descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, 120 pessoas. De repente veio do céu um som, como um vento tempestuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceu distribuído entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, seguindo o Espírito lhe concedesse. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se reuniram, aquela voz afligiu grande multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos estes que estão falando? E como os ouvimos falar, cada um na sua própria língua materna? Somos pardos, medos, elemitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia e da Panfília,
do Egito às regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar na nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, eles interpelavam uns aos outros. Que quer dizer isso? Outros também zombavam dizendo, estou embriagado. Então nós temos aqui algo muito interessante, que não é muito problema para nós entendermos o texto, né? Mas sabemos que não, algumas questões do texto, estou adiantando, mas eu não quero adiantar muita coisa para nós podermos estudar, né? Mas um fato, não havia línguas, muitas línguas. Havia a língua, que cada um ouvia falar no seu idioma, né? Então não houve desentendimento, quer dizer isso, melhor falando, explicando aqui. Não houve um fenômeno que já houvera no passado, em Gênesis, da confusão de línguas. Várias línguas. Aqui não. Aqui todos ouviram no seu próprio idioma, corrigindo o que eu falei. Então todos ouviram no seu próprio idioma, o dialecto, né? Então vamos lá. Uma igreja que honra seu Senhor. Esse é o texto, é o tema que iremos estudar hoje. Naquele dia nós sabemos que 120 pessoas estavam ali, Atos 1:15, permaneceram aguardando a promessa. Domingo passado nós vimos que eram as pessoas que obedeceram, né? Nesse grupo em especial, é a igreja iniciante de Jerusalém. Além da decisão de guardar obedientemente a palavra de Deus, Jesus determinou, eles estavam reunindo para orar, para suplicar. Assim precederam até o dia de Pentecostes. Juntamente com a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, Pentecostes era um dos grandes acontecimentos anuais dos judeus. Pentecostes significa quinquagésimo, porque era celebrada 50 dias depois da Páscoa. Lá pelo mês de junho, a festa fazia afluir em Jerusalém gente de todas as partes do mundo e tinha um significado muito importante. Vamos ver quais são os significados segundo o autor da nossa revista. Primeiro, era o significado histórico. Recordava a entrega da lei a Moisés. O segundo era o significado agrícola. Era o momento de oferecer 2 pães. Simbolicamente, simbolizava toda a colheita. Feito cerca de 2 quilos de farinha cada um. Talvez lá em Levítico, capítulo 23, uma narrativa sobre isso. Parece indicar que os pães eram apresentados e depois reservados aos sacerdotes, pois nada levedado, porque era pão levedado, era pão fermentado, era queimado. Em ato contínuo, ofertas eram alçadas, como gesto de gratidão pelo fruto colhido. Interessante haver esses 2 significados básicos na festa de Pentecostes. A festa que lembrava a lei, mas lembrava também a colheita, né? A festa, podemos dizer assim, festa da colheita, festa que as pessoas agradeciam a Deus o fruto da terra. No Antigo Testamento, esta festa é chamada Festa das Semanas. Lá em Levítico, capítulo 23, narra. Era um feriado estabelecido pela lei, um dia não podia executar nenhum trabalho, então ninguém podia se desculpar por não ir na festa religiosa. A obra do Senhor, irmãos, ela é feita de forma... não é feita de forma improvisada. Havia necessidade de preparação, de capacitação. Segundo a narrativa de Atos, podemos observar um caminho percorrido até a descer do Espírito Santo. Um dia especial foi escolhido, todas as pessoas estavam reunidas ali, né? Todos os que conheciam a história ou pertenciam à história do povo hebreu, quer seja judeus de nascimento, quer seja prosélitos, ou seja, pessoas convertidas do mundo todo, que acreditavam, que foram convertidos ao judaísmo, e todos estavam reunidos ali. Pessoas de várias culturas, de várias línguas, de várias nacionalidades. Eu quero a nossa primeira lição para hoje. Um dos maiores desafios é a persistência. Manter-se fiel diante de tantos acontecimentos difíceis na vida. Nós precisamos obedecer às Escrituras para nos mantermos fiéis.
Primeira verdade de uma igreja que honra seu Senhor. Ela é administra a continuidade. Ou seja, antes mesmo de se cumprir a promessa feita por Jesus Cristo, daquelas pessoas se tornarem efetivamente testemunha, eles deveriam esperar a descida do Espírito Santo. Pedro faz algumas ponderações, já no capítulo 2, por exemplo. Primeiro, as ponderações de Pedro devem ser consideradas por nós. Vamos lá. Primeiro, não há lugar entre os testemunhos de Jesus, para traidores. O seu destino é terrível. Segundo, os bens adquiridos com a recompensa da iniquidade não servem e é maldição. Vemos isso aí com o campo adquirido por Judas. Um novo apóstolo precisava ser escolhido. Qual era o critério para aquele novo apóstolo? Primeiro, tinha que ter estado com Jesus desde o início, lá, batismo de João. Alguém que estava ali no ministério de Jesus, que acompanhou o ministério de Jesus. Desde o batismo, por exemplo, que ele vai falar ali, até a ascensão. Estava até esse dia aqui. Então, alguém que desde a caminhada, mesmo sem aparecer na Bíblia, sem falar o nome dessa pessoa, essa pessoa estava acompanhando o tempo todo Jesus. Não eram só os 12 que acompanhavam Jesus. Aqui tinha homens, tinha mulheres, tinha a mãe de Jesus, tinha os irmãos de Jesus, tinha a esposa do Zebedeu, tinha outras mulheres, tinha Madalena, tinha tantas mulheres que acompanharam Jesus, estavam aqui também nesse dia. Né? Qual era a função? A função do apóstolo era testemunhar da ressurreição de Jesus, deveria ter conhecimento do Mestre e convivência com os outros apóstolos. Esse era o critério. Então, quando a gente fala, hoje tem apóstolo, segundo esse padrão, não. Se for pensar só enviados, tudo bem, mas os apóstolos, não. Como esses aqui, não. Então, foram 12. Por que os outros todos que estavam acompanhando também não foram apóstolos? Não era chamado de apóstolos ou apóstolas? Porque Deus não escolheu. Né? As pessoas até perguntam, o que é que Matias está fazendo ali que só fala nesse momento aqui dele? Deus tem os critérios dele para escolher. E quem escolheu foi Deus. Eles oraram, suplicaram, lançaram sorte, que era a forma usual do Antigo Testamento, fazer para entender a vontade de Deus, e escolheu foi Matias. Né? O apostolado, nos moldes do Novo Testamento, extinguiu-se naturalmente com a morte dos testemunhos oculares da vida e ministério, ressurreição de Jesus. Porque não há mais ninguém que preencha esses requisitos. Eu não posso chamar a pessoa fulano é apóstolo. Nesses critérios, não. Não tem como, porque um dos critérios principal, alguém que andou com Jesus, que foi testemunho ocular de Jesus, esse é o apóstolo, no sentido do Novo Testamento. Aplicação para a vida. Há em nossos dias uma certa negligência quanto aos chamados cultos administrativos, momento em que a igreja delibera de forma congregacional sobre as atividades. Como tem sido a sua participação? Nós estamos falando aqui que houve um culto administrativo. Oraram a Deus, perguntaram a Deus, votaram depois, né, e escolheram o que foi melhor para as coisas. Os cultos administrativos não há periodicidade na Bíblia. Algumas igrejas fazem todo mês, outras de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, a cada semestre, a cada ano. Como a ceia, também não tem nenhuma periodicidade. Né? Tem igreja que faz todo encontro, todo culto, uma vez por mês, de 2 em 2 meses, uma vez por ano. Não há uma periodicidade. Mas o fato é que o culto administrativo é muito importante, né, para a vida da igreja. Não pode ser só uma coisa mecânica, mas o culto administrativo é um momento espiritual também. Né, muito importante na vida da igreja. Então, nós vimos aqui que a igreja houve uma administração das coisas deles ali, né, e a continuidade. Lembremos que há uma continuidade. Segunda verdade, a espera da promessa. O texto de Atos 2, ele começa enfatizando
que a promessa iria se cumprir em um momento. Eles estavam reunidos. Ou seja, reunião é condição necessária para a existência da igreja. Eu vou congregar lá em casa. Não. A gente pode adorar, Deus ouve oração, mas igreja pressupõe pessoas. A igreja reúne-se. Foi assim desde o início. Jesus reunia a sua igreja. A igreja estava reunida, a igreja estava buscando, a igreja estava em oração, a igreja estava reunida, resolvendo as suas dificuldades quando elas chegavam. Precisavam atender as viúvas lá mais na frente, elege os diáconos. Precisavam de uma administração melhor, reorganizavam. Precisava de um presbítero, colocava. Precisava de um bispo, colocava. Precisava de um discípulo, colocava. Precisava de um missionário, enviava. Precisava de ajuda financeira aos irmãos mais pobres. Primeiro a Macedônia, depois voltaram a ajudar de Jerusalém. Então havia tudo isso. A igreja é reunião de pessoas. É um grupo de pessoas. Então eles perseveravam unidos em obediência. Tiveram naquele dia o privilégio de serem enchidos do Espírito Santo. Atos capítulo 5 vai falar. Ato contínuo. Passaram a falar em novas línguas, ou em outras línguas, que é o termo melhor. Falar em outras línguas, neste contexto de Atos capítulo 2, o que é isso? Vamos olhar o texto. Talvez isso aqui pode gerar alguma dificuldade. Para mim, não tem dificuldade. Mas eu quero explicar um pouco com relação a Atos capítulo 2. Houve uma descida do Espírito Santo. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele vinha, fazia a sua obra e voltava. Aqui ele desceu e não voltou mais. Né? Ele receberam a promessa, o Espírito Santo não está no céu. O Espírito Santo está na terra, está com o povo. Né? Quem está no céu é Jesus. Né? O sobrenatural de Pentecostes, além do som impetuoso, chamas como que de fogo, não há confusão de línguas. Confusão de línguas houve em Babel, lá em Gênesis capítulo 11. Lá houve confusão de línguas. Cada um falava um idioma ou uma língua diferente e ninguém pôde entender. Deus confundiu as línguas ali. Deus fez outras línguas, podemos dizer assim. Em Atos capítulo 2, há uma capacidade demonstrada, de repente, para homens e mulheres, sem preparo linguístico, sem curso linguístico, sem academia, de falar aos presentes nas línguas dos seus países de origem. Babel, capítulo 11, versos 7 e 8, foi uma confusão de línguas, com o objetivo de espalhar. Em Atos capítulo 2, foi unidade de línguas, com o objetivo de ajuntar e de comunicar o evangelho a todas as línguas, todas as nações. Na verdade, não tem língua estranha no texto. Tem língua estrangeira. Né? Não tem novas línguas, tem outras línguas. Apesar que novas, é nova para quem não se conhece. Mas não há língua de anjos aqui. Não há algo distante do humano. Né? Cada pessoa ouviu no seu próprio idioma. Esse foi o entendimento. E agora, como é que negócio está acontecendo aqui? Quem estava de fora via todo mundo falando e ninguém entendia nada. Quem estava lá fora. Mas quem estava dentro entendeu, cada um no seu próprio idioma, a mensagem do Evangelho. Então, meus amados irmãos, Pentecoste foi para proclamar a possibilidade de unificação dos seres humanos, de todas as tribos, línguas, nações, sob a única designação, povo de Deus. Era finalmente aquela promessa feita a Abraão, lá em capítulo 12 de Gênesis, de ser bênção para todas as famílias da terra, se tornando real. Era a confirmação do chamado do povo para a proclamação do Evangelho e estabelecimento de relacionamentos saudáveis. A unidade, em consequência, uma paz, que só pode ser vinda por aqueles que receberam o Espírito Santo. A mensagem do Espírito Santo pode, a princípio, parecer incompreensível, mas em seguida torna-se esclarecedora. Houve um som, como de um vento tempestuoso. Talvez esse ruído sirva para chamar a atenção de todas as pessoas ali, aquela aglomeração de discípulos, para ouvir a mensagem. Que depois de tudo isso, houve uma mensagem de Pedro e todos compreenderam. Ou seja, a aglomeração, que hoje não se pode, mas vamos poder logo, logo, né, ela serve para... Foi uma oportunidade da divulgação da grandeza de Deus. Como crentes, nós precisamos atender
aos princípios da proclamação do Evangelho. Ser testemunha supõe que haja algo a testemunhar, mas indica também que haja alguém para ouvir o testemunho. O começo foi em Jerusalém, local em que havia grande aglomeração de pessoas de todas as nações. Depois, o Evangelho espalhou-se por toda a região. Havia uma outra situação ali, destacada no texto. São os zombadores. Estão bêbados, estão embriagados, né? Estão isso, estão aquilo outro, diz o texto. Já são talvez 9 horas da manhã, né? Não se sabe. A embriaguez ali era muito improvável, né? Apesar que não havia como naquela hora do dia. Mas o fato é que as pessoas de fora estavam zombando do que estava lá dentro. O Espírito Santo descendo, as promessas cumpridas, e lá de fora o povo zombando. Às vezes, o Senhor, por tua vontade, por sua graça e por sua operação, permite que a sua igreja deixe pessoas maravilhadas, perplexas e interessadas. Isto é muito gratificante. Porém, em decorrência disso, sempre aparecerão zombadores, falsos acusadores, os de língua ferina. Sempre que decidimos testemunhar, proclamar as verdades, surgem os opositores. Não se preocupe, continue proclamando a verdade de Deus. Os opositores virão, deixe-os, continue pregando a palavra de Deus. Então, nós podemos destacar no texto algumas 4 situações que houve problemas com zombadores e opositores do Evangelho. Primeiro, foi em Pentecostes, disfarçado em deboche. Olha o que é que diz Atos capítulo 2, verso 13, eu vou ler. Outros, porém, zombavam, dizendo, estão embriagados, né? Estão embriagados. Como estão embriagados, né? O texto vai dizer, esses homens não estão embriagados, Pedro diz. Como vistes, pensando, seja esta a 3ª hora do dia. Como? Né? A 3ª hora do dia. Não tem como. Né? Ou seja, 9 horas da manhã, eles tinham o hábito de jejuar até a 4ª hora do dia. Não tinha como estar embriagados. Mas a calúnia. Né? Foi assim com Paulo. Lá em Atos capítulo 17, foi disfarçada de adiamento. Foi assim com João, os opositores lá em 3ª de João, capítulo 9, disfarçado em religiosidade. E foi assim com Jesus também. A oposição dissimulada de zelo da lei. Né? Como é que ele pode fazer isso no sábado, com tanta arrogância com relação à lei? Mas esqueceram de ali era Jesus. Às vezes as oposições, os impedimentos para a proclamação do Evangelho podem vir disfarçados de várias formas. Mas o que fica evidente em todas as passagens citadas é que opositores e zombadores nunca conseguiram impedir a igreja de Atos dos Apóstolos, ou Paulo ou de João, de cumprir os propósitos em suas vidas. Nada foi impedimento para que o Evangelho fosse proclamado e nada foi impedimento para que Pedro, para que João, para que Paulo, para que qualquer um desses homens levasse o Evangelho de Jesus à frente. Impedimento poderia ter sido para Estevão, que foi apedrejado por causa do Evangelho. Nem isso impediu. Ele viu os céus abertos, a glória de Deus. Portanto, devemos, irmãos, aprender a nos alegrar com os atônitos e os perplexos, aqueles que acolhem a palavra, e dar tempo aos opositores para que o Espírito Santo, com a sua ação soberana, ilumine os corações e os mostre a beleza do Evangelho. Isso é obra do Espírito Santo, ele faz. Então você mantenha-se firme, mesmo com as dificuldades criadas pelas pessoas que não aceitam a palavra. Eu já recebi, onde eles vão fazer evangelização, naqueles promifé maravilhosos da nossa vida, que aqui no Tocantins teve, e quantas pessoas bateram a porta na nossa cara? Não tem problema não. A gente ora porque não conhece o Evangelho. Quando conhecer o Evangelho, vão descobrir que é maravilha do Senhor para todos nós. Eu quero concluir a nossa reflexão dessa manhã, a nossa lição dessa manhã.
o momento de reunião dos crentes é precioso e propício ao recebimento das bênçãos de Deus. Todo cristão deve buscar o Espírito Santo, buscar a plenitude do Espírito Santo, pois é somente o Espírito Santo que nos capacita, que nos esclarece, que nos dá entendimento, que concede os dons para podermos viver a cada dia melhor o Evangelho e sermos testemunhas mais eficazes e eficientes de Jesus Cristo. O Espírito Santo é unidade, não é divisão. Portanto, busque a presença do Espírito Santo, busque o direcionamento do Espírito Santo, busque ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer para a sua vida, para o que Ele quer, para o que Deus quer para você. A pregação do Evangelho é um momento propício para ser enchido, ou seja, para ser capacitado ainda mais com a exposição das Escrituras. Lembremos que nós temos uma verdade, e essa verdade chama-se, uma delas, sola Scriptura, ou seja, só as Escrituras. Nós só cremos nas Escrituras. Elas são o poder de Deus para todo aquele que crê. Portanto, quando estamos procurando a vivência do Espírito Santo, quando estamos procurando servir a Deus, quando estamos procurando corrigir a nossa vida, temos que fazer todos os dias isso. Certamente, opositores e zombadores aparecem, travestido até de zelo. Mas deixe o Espírito Santo falar na sua vida. Que nada seja impedimento, como não foi impedimento lá no dia de Pentecostes, quando acusava que aquelas pessoas estavam bêbadas, como não foi impedimento para Paulo, nem para João, com aquele zelo, nem para Jesus, quando os opositores religiosos, principalmente ou quase essencialmente, tentaram atrapalhar Jesus com zelo exagerado. Zelo que se travestia de falta de conhecimento de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, já disse o Mestre. Amado irmão e irmã, 1 Coríntios capítulo 5, verso 58 diz para você e para mim: no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Deus lhe dê um bom domingo. Que esse domingo, hoje, seja um dia maravilhoso, um dia esplêndido na sua vida. Hoje, dia 31 de maio, né? Está acabando o mês, acabou o mês, né? O último dia do mês. Deus abençoe a sua vida. À noite, às 7h30, temos um maravilhoso culto. E hoje nós vamos estudar, nós vamos ter o sermão da noite. Eu vou pregar. E o título do sermão é surpresa. Mas nós vamos estudar o Evangelho de Lucas, capítulo 5, dos versos 17 a 26, que fala aqui do encontro de Jesus, que todos foram abençoados. Que a sua vida e que o seu dia seja um dia de bênção e abençoador para outras pessoas. Amém. Tenhamos um bom domingo com a graça de Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração.
sermos inundados por tua glória, Senhor.